Salve, salve, alunos! Chegando para mais uma aula de História. E eu falo de História de Rondônia, porque nós já tivemos História Geral, já tivemos História do Brasil, e agora nós estamos chegando nessa reta final, que é Historiando Rondônia. Isso! Aqui vocês irão aprender como que surgiu a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, como que surgiu Porto Velho, os principais nomes da nossa história: Jorge Teixeira, Marechal Rondon, Aloysio Ferreira, Percival Farquhar e tantos outros que acabaram deixando o seu legado na nossa história. Assim como também vamos falar sobre o surgimento ali, o encontro, o achado das caceteritas, a abertura da BR-364, do Real Forte Príncipe da Beira. Aluno, acompanha comigo, porque são tantos assuntos maravilhosos que eu tenho certeza que quando você souber e aprender, você vai amar ainda mais a nossa querida Rondônia, tá certo? Então, joga no quadro, vamos lá comigo saber qual a aula de hoje. Muito bem, o meu produtor está muito rápido. Parabéns, vai ganhar um aumento, vai ganhar um aumento. Olha lá, deixa eu ver se a minha caneta está já calibrada. Está aí no preto, eu vou passar para o vermelho, ok? Vermelho. Foi para o azul, pronto, está no vermelho. Bom, nós já estamos na aula 8.1. Na aula de hoje, iremos falar sobre a resistência escrava ou negra ali no Vale do Guaporé. Professor Lorismar, teve resistência? Com certeza. Se você colocar no Google o meu nome, Lorismar Barroso, vocês verão que eu tenho um artigo que eu falo sobre movimentos sociais e escravistas na região do Vale do Guaporé. Baixe lá esse artigo e dê uma lida, vocês vão ver do que se trata, tá bom? Olha só, nós iremos ver aqui nessa aula os escravos da região do Guaporé, e não eram poucos, tá, senhores? Eram muitos. Teremos ali vários quilombos, e vamos falar sobre um deles, que é um dos mais famosos, é o Quilombo do Piolho. Isso! E além de mostrar para vocês algumas outras comunidades quilombolas que eu já estive visitando, tá certo? Então, quando você fala, quando você lê e fala, é uma situação. Mas quando você vivencia, você está ali presente, você conhece de perto, aí a fala já é diferente, porque você está falando com propriedade, você já foi lá, você conheceu e etc, tá bom? E é dessa forma, com um brilho nos olhos, que eu quero passar para vocês, tá bom? Eu brilho assim, ó, quando o meu produtor ele joga bem brilho nos olhos, né? E vou passar, inclusive, vou mostrar algumas imagens antigas de 20 anos atrás. Vocês vão conhecer como era o professor Lorismar lá atrás, tá bom? Quando eu visitei as primeiras comunidades quilombolas aqui de Rondônia. Segue no quadro, vamos lá. Aluno, para essa aula, tu tem que ter algumas habilidades, né? Olha aí, ó, algumas habilidades. Como, por exemplo, tu tens que analisar as lutas sociais, certo? E as conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou também nas políticas públicas, tá certo? Feito isso, é só correr para o abraço. Então, começamos. Essa aí é uma das destaque para essa mulher guerreira que entra na nossa história, com uma participação gigantesca à frente do Quilombo do Piolho, que vocês vão entender de quem era esse quilombo, a quem pertencia e qual era a função dela. Teresa de Benguela, conhecida como a rainha do Quilombo do Cariterê, ela foi esposa de José Piolho. Olha aí, o nome, inclusive nós temos até um prêmio voltado para Teresa de Benguela, conhecida como a rainha do Quilombo do Cariterê.
ou também chamado, você pode chamar de quilombo do Quarinterê ou quilombo do Piolho, tá? Em homenagem a José Piolho, esposo da Dona Teresa de Benguela. Da região de Benguela que elas vieram, certo? Então, observe a imagem dessa mulher guerreira que as outras mulheres do mesmo grupo vão acabar também se vendo como uma verdadeira guerreira. Olha lá, no Vale do Guaporé, durante a segunda metade do século XVIII, foram comuns as fugas de escravo e os seus ajuntamentos em comunidade que se passa a chamar de quilombo. E aí, observem as mulheres, as crianças, os homens descansando, mas aonde eles estão habitando, pode até ampliar para mim essa imagem? Isso. Aonde eles estão habitando, tu percebe que ali é uma espécie de recrutamento. Vejam, o tipo de moradia não era lá essas coisas, mas era casa feita de pau a pique, onde você pega os galhos, juntamente com o barro, você vai jogando e vai construindo as paredes. Aqui, elas estão no seu dia a dia, de repente um está espalhando o café, crianças estão brincando, né? Outros estão conversando, e nisso vai se juntando. Agora, professor, por que eles fizeram isso? Porque quando esses negros, eles vieram da África para cá, eles vieram e aqui irão se tornar escravos. Então, a forma de trabalho que existia no engenho, na lavoura, aonde eles estavam presos ao trabalho, eles acabavam fugindo. Por quê? Era muito castigo. Então, o negro desse daí, na época da escravidão, ele não chegava a 34 anos, 36 anos, morria cedo. Há quem diga que 30 anos, 28 anos, dependendo do local. Por quê? Era muito castigo, se alimentava muito mal, trabalhava igual um condenado. Então, assim, a perspectiva de vida era muito baixa. Por isso que rapidinho morriam e era necessário fazer uma reposição dessa mão de obra. E aí, claro que muitos deles fugiam para o interior da floresta e ali se juntavam, né, talvez por ser da mesma cor, ou talvez por ser de várias etnias, né, vários grupos, acabavam se juntando e ali criavam uma pequena comunidade, que passa a ser chamada de quilombo, que eram os quilombolas, descendentes de várias etnias ali da África. Tá certo? Seguimos no quadro, vamos lá. Na sequência, olha aí o professor Lourismar Barroso. Gente, isso daí aconteceu basicamente há 10 anos atrás. Meu produtor, joga aqui para mim essa imagem, bem grande, por favor. Não, pode ser maior lá atrás, porque ele está caindo na risada. Vamos lá. Isso. Deixa eu vir para cá. Olha só, para vocês terem uma ideia, esse cara aqui é o professor Ismar há 10 anos atrás. Tá certo? E quando eu comecei as minhas pesquisas, esse senhor que eu estou do lado dele aqui foi o seu Romão Calazans. Seu Romão, ele era descendente quilombola. A sua tia possuía as marcas ferroadas nas nádegas do seu dono. Do jeito que se marcava gado, se marcava o escravo, o negro. E o seu Romão, a pessoa que tive o privilégio de conhecer e de conversar com ele, na época era cabeludão, eu tinha aí meus 20 e poucos anos, garoto, meus 20 e poucos anos,
já estava na labuta, já estava na pesquisa. E eu tenho outras fotos com o seu Romão também, mas essa aí bati. Olha como o professor era maçaroca. Era bonitão, todo bombadão, né? Mudou, gente. Já se passaram 30 anos. Olha aí, mas continua, Dá pro gasto, olha lá. Então, o seu Romão morava numa casinha muito simples. Ele pertencia, na verdade, ao quilombo de Santo Antônio do Guaporé. Fica muito longe, depois de Costa Marques, subindo 6 horas de voadeira, até chegar em Santo Antônio do Guaporé. E lá é uma comunidade quilombola, né? Seu Romão e vários outros irmãos também moravam naquela localidade. Mais ou menos 112 pessoas existentes naquele período, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. E aí, claro que o seu Romão nos deixou, acabou adoecendo lá em Guajará-Mirim, veio para tratamento e não voltou mais. Veio a óbito, tá certo? Isso aí quando nós começamos a pesquisar com o Carmela Dutra e os alunos do Pitágoras. O tempo que não volto mais. Gostou do braço do cara aí? Olha aí. E eu, sem contar o cabelão, né? Era o cabelão mesmo. Vamos lá. O quilombo do Quariterê, ou também chamado quilombo do Piolho, se manteve ativo por quase meio século. Olha só, desde sua formação, que foi em 1752, até seu total extermínio, que foi em 1795. Eu não sei se vocês podem fazer uma associação de datas, mas 1752 foi quando foi criado a capital da capitania de Mato Grosso, que era Cuiabá. A capitania foi criada em 48 e Cuiabá vai ser criado em 52. E ali, o que você tinha de negros que trabalhavam nas minas, acabavam que fugiram, e aí se criou as comunidades quilombolas. Pela estrutura facial, né, dessa negra, você vê o porte físico. Aqui provavelmente é uma imagem de 518 na sequência, né? E eu tinha negros da Angola, Moçambique, Guiné, né? Que mais? De várias partes da África. E ali no Vale do Guaporé, acabou se trazendo aí vários outros grupos. Olha só, essa aqui é uma casa da comunidade quilombola, casas típicas de quilombolas. E essa casa especificamente, ela é do seu Romão Calazans. Quando eu guardo essas imagens por muito tempo. Olha aí, mais de 30 anos, né? E totalmente feita de palha de babaçu, né? Palheira. Tanto as laterais, como também a cobertura. E é assim, mas hoje tem de alvenaria? Tem. E muitas delas, o piso é de chão, é chão batido. Não tem nada, não tem madeira, não tem assoalho, como eles falam, né? É totalmente rústico, tá certo? Olha lá. Tá aí o nome Comunidade de Santo Antônio do Guaporé, comunidade quilombola. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma escola. A única construção de madeira e alvenaria é a escola. E essa escola, ela é multisseriado. A sala de aula é dividida em 4 partes. E a professora dá aula para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a 4ª série. Eu tenho aqui alguns alunos, dessas séries, e a professora divide, de fato, tanto a sala de aula, como também divide o quadro para poder ensinar os meninos. Bem aqui é um motor de luz que gerava energia para algumas casas ali da comunidade. Ela é muito bonita, senhores, muito bonita. Faz tempo que eu não vou
ali na comunidade quilombola de Santo Antônio do Guaporé. Mas, assim, eu tenho boas lembranças de lá. Aqui, na verdade, é um sítio arqueológico gigantesco, porque as urnas funerárias, elas acabam aflorando da terra. Vocês vão ver nessa aula aí. Certo? Vamos lá, então, na sequência. A resistência negra, ela vai assumir, em Mato Grosso, o caráter de atos individuais, olha aí, ó, de violência e inconformismo, aproveitando-se de fatores ambientais e também físicos, como as doenças e pragas naturais. Então, imagine comigo, aluno, nós temos aí um ambiente onde esses negros trabalhavam de sol a sol, através do castigo, sem liberdade. Então, os caras fugiam, por isso que essa resistência negra vai assumir em Mato Grosso o caráter de atos individuais e de violência. Então, eles acabam também se reunindo em bandos e voltam a atacar ou até roubar algumas comunidades, algumas vilas, pelo fato de serem rejeitados, pelo fato de serem explorados, vai ter suas justificativas, tá certo? Aproveitando-se fatores ambientais e físicos. Então, a própria genética do negro era mais superior do que a genética do homem branco, para ter uma ideia. O porte físico é muito mais avantajado. E assim, pode inventar trabalho que os caras são fera. E mesmo com doenças e pragas naturais, eles acabavam se adaptando ao meio. Por isso que, olha, em 2016, em 2010, 2012, 2011, por aí, foi descoberto um quilombo chamado Quilombo de Jesus. Porque o patriarca era o mais antigo daquela comunidade. Vem para mim aqui. Um fazendeiro, pode chegar bem perto de mim mesmo aqui, ó. Isso. Um fazendeiro estava abrindo o seu lote, fazendo limpeza, fazendo derrubada, e pensar que não, o trator dá em cima dessa comunidade. E foi um espanto. Por quê? Essa comunidade quilombola, eles ainda viviam de forma bem rústica mesmo. E o patriarca, na época, era o Senhor de Jesus. E por isso que a comunidade se chamou Comunidade Quilombola de Jesus. E não demorou muito, ela já foi tombada como patrimônio. Então, assim, da forma como eles viviam no passado, ainda estavam vivendo atualmente. Só que aí, com a chegada da tecnologia, se levou para aquela comunidade alguns progressos. E com isso, já acabaram sendo do isolamento. Então, eu tenho ali a comunidade de Pedras Negras, que é uma comunidade quilombola. Eu tenho de Santo Antônio do Guaporé. Eu tenho ali em Seringueiro, se não me falha a memória. Eu tenho a de Jesus. Eu tenho Santa Fé. A comunidade de Santa Fé, eu tenho a do Forte Príncipe. A comunidade de Santa Fé, ela fica a 7 quilômetros de Costa Marques. Inclusive, o líder, na época, eu não sei se mudou, mas era um amigo meu, o Sebastião, carinhosamente chamado de Sabá. Já o quilombo do Forte Príncipe, o líder da época, não sei se é hoje também, é o meu amigo Elvis Pessoa. É a comunidade mais gigantesca que nós temos quilombola aqui na região de Rondônia, tá? Então são várias comunidades quilombolas, algumas já foram oficializadas, tombadas, e outras não, ainda esperando o registro, tá bom? Então, fica a dica aí. Chega no quadro, vamos lá. Olha aí, essa aqui é a casa também de um descendente quilombola. Tá? Observe que todas as imagens é o arquivo pessoal que eu contenho. E aqui a casa, novamente, uma casa típica. Aqui eu fui conversar com eles, trocar ideia. Se não me falha a memória, ele aqui era na época, o marido da professora, da escolinha de Santo Antônio, tá bom? Aqui nós temos mais integrante.
Esse aqui é o irmão do seu Romão Calazans, né? Um dos mais novos, ele deixou 2 irmãos. A professora Margarete, descendente de quilombolas, e essa professora, ela já trabalha aqui em Costa Marques, e também boa parte ali em Costa Marques são descendentes de quilombolas, tá bom? E isso até soa como um orgulho para eles, tá? De dizer, de saber que fazem parte dessa herança do passado, que é pertencer a esse grupo que chegou naquela região. No século XVIII, por exemplo, o temor das insurreições escravas vai tomar corpo na colônia do Brasil e não passou despercebido em Mato Grosso. Viu aí? Muito embora não se tenha registrado levante da escravatura, pairava no ar o medo de que tal fato pudesse vir a acontecer. Isso, estamos falando da região do Vale do Guaporé, a resistência escrava do Vale do Guaporé, tá bom? Então, se pensava, rapaz, como tem muitos negros, muitos escravos, de uma hora para outra esses camaradas vão se levantar e vão tocar o terror. E claro que os donos de escravos, sempre com os pés atrás, não dava tempo para o camarada respirar, certo? E com isso, com certeza, eles vão ficar ali precavidos em QAP. Tá certo? Ou não? Tá, né? Vamos lá, continuando. Olha aí, o outro irmão do seu Romão Calazans, eu tinha mostrado para vocês aquele anterior. Essa aí é uma árvore, não sei se é um jequitibá, enorme, inclusive com ninho de jepiá, né? Jepiá, japinim, que pega filho dos outros para poder criar, né? Pega filho de outros pássaros para poder criar. Japim. Olha aí, medidas restritivas eram constantemente tomadas para combater, viu, as possíveis ou possibilidades dessas rebeliões, motins ou desordem de escravo. Então, eles estavam sempre ali, sendo submetidos à pressão. Para quê, professor? Para não vir acontecer o pior. Você tem uma comunidade, eu tenho várias comunidades, ou tenho vários escravos. O controle, para não deixar eles crescerem em cima de você, era muito grande. Tivemos casos que escravos se rebelaram? Sim. Tivemos escravo que tentou matar seu dono? Sim. Casos que o próprio dono matou seus escravos, isso aí era muito natural, porque se achava o dono da vida, infelizmente. Aí eles estão em uma roda de capoeira, que é uma tradição negra, que veio da África, e aí colocava em prática aqui a sua cultura. Tá? Então, é até uma forma de se alegrar, de comemorar e de parar de pensar um pouco nessa tortura. Então, ali a música, o berimbau, a melodia em si, fazia o cara relembrar um pouco ali a sua terra natal, né? No caso, a África. Enquanto outros estavam ali vendendo produto também pelas ruas. Olha lá. Aí, são os meus alunos entrevistando os descendentes quilombolas. Esse aqui é o seu Romão Calazans, aliás, o irmão do seu Romão Calazans. Esse aqui era o líder da comunidade quilombola. Como eu falei, era marido da professora da escolinha. E aqui os meus alunos. A Débora, eu lembro muito bem da Débora. A Débora hoje é professora no IFRO. A Bruninha.
As outras aqui eu esqueci até o nome delas. Mas está valendo, tá bom? Faz muito tempo, faz 30 anos. Há muito tempo. Vamos lá. Além da prática de inúmeros crimes e contravenções, os escravos do Guaporé, veja aí, eles buscavam nas fugas a maneira mais imediata e eficaz de se libertarem do domínio do cativeiro. Eles queriam ir para bem longe daquele cativeiro, daquele sistema opressor deles, né? Você imagina ali trabalhar só abaixo de peia. Não é para qualquer um. E por isso que a ideia de fuga, fugir, ir embora, se mandar, era constante. E lembre-se que os donos dos escravos ficavam sempre ali no controle. Tá bom? Olha lá. Mais imagens. Essa aqui é a Tawane. Eu lembro muito bem. A Tawane. Olha, essa aqui é a professora da escola. E se vocês observarem nessas imagens, eu tenho aqui um descendente de escravo, eu já tenho um homem branco, né? E eu já tenho uma mistura de negro com boliviano. E aqui eu tenho um senhor totalmente branco. Agora, um dado interessante, vem aqui para mim, foca aqui nos meus olhos, olho a olho. No século XVIII, no Vale do Guaporé, está isso relatado nas cartas do Forte Príncipe, que eu tive acesso. Tem relatos dizendo que negros acabavam roubando indígena para poder cruzar com eles. E tem também indícios de que índios roubavam negras para poder cruzar com eles. Ou seja, a miscigenação na linha de fronteira. Faltando mulher de ambos os lados, então eles vão procurar roubar a que tiver mais mulheres. Por isso que, isso no século XVIII. No século XIX, então já foi ficando mais visível isso. E hoje no Vale do Guaporé você tem isso. Você tem essa miscigenação. Nós temos negro que fala fluentemente o espanhol. Nós temos essa mistura do nosso boliviano, que é a outra fronteira ali, com os nossos negros aqui do Vale do Guaporé. E o branco, professor, entra onde? O branco, ele vai entrar com o passar do tempo, né? Algum pesquisador vai para aquela área, acaba cruzando, deixando os filhos, e nisso vai aumentando aquele rebanho, tá certo? Por isso que vocês observaram dessa imagem bem eclética, dessa composição nos quilombos. Joga no quadro novamente, vamos lá. Isso, o primeiro aqui é descendente de boliviano. Já eu tenho aqui um cara da pele branca, e aqui eu tenho um quilombola. E os meus alunos, aqui, fazendo as suas entrevistas, querendo saber um pouco mais. Agora, imagine que para o aluno, acostumado na cidade, indo numa comunidade quilombola, é um impacto muito grande. E ao mesmo tempo uma curiosidade e uma satisfação, uma alegria. E aí, acaba se identificando também com a causa e passam a trabalhar em prol. No Vale do Guaporé, as fugas eram multiplicadas pela atração exercidas pelas fronteiras. Aproveitando-se das constantes divergências entre as coroas de Portugal e Espanha, muitos escravos buscavam a liberdade fugindo para a vizinha colônia castelhana. Ou seja, muitos fugiram daqui, do Brasil, ou na época Portugal, para a Espanha, que era o outro lado, que era a Bolívia, e da Bolívia para o Brasil. Então houve essa... A fronteira, ela era vigiada, mas não impedia essa passagem, essa ida e volta. Olha aí, alunos pesquisando o dia a dia dos quilombolas, pode ver essa imagem, olha só como são as casas deles, né? Aqui
é um quarto com uma cozinha, e essa parte que vocês estão vendo aqui é a varanda. Ah? Essa aqui é a Nilda, professora Nilda de Educação Física hoje, foi minha aluna no Carmela Dutra. Esses foram nossos alunos do Carmela Dutra, tá? Legal, né? Avançamos. Muitas vezes, contando com a colaboração clandestina dos próprios castelhanos, que lhes ofereciam couto e proteção. E deles obtinham o quê? Informações. Sobre o quê? Quanto ao sistema de defesa e quanto à guarda das fronteiras, ok? Mesmo os utilizando, eu amo esse meu produtor, ele põe meu, nossa, gostei demais. Volta lá. Esse meu produtor, ele é top das galáxias, só faltam os livros, que tá no teu... Coloca lá, vamos lá. E mesmo os utilizava, mesmo utilizando para o desenvolvimento técnica para o cultivo da cana e do algodão. Tirei o chapéu, não? Ok. Então, olha só, essa troca, essa ida e volta, tinha muita coisa aí, né? Como se fosse esse espião. Os caras queriam saber, como é que era a defesa lá? Como é que está hoje o forte Príncipe da Beira? Como é que é o sistema de defesa? O que tem dentro? Que tipo de arma? O forte Coimbra, a mesma coisa, viu? Os caras são fera. Se tinha quantos guardas vigiando. Então, tudo isso acabava acontecendo. Mais casas, tipo de moradia dos quilombolas, o tipo de moradia dos quilombolas, certo? E esses quilombos, eles acabam trazendo mais gente para a região que eles estão alocados, certo? E nisso, senhores, é interessante porque quando você observa esse material, nós temos aí, quando você olha assim, caramba, quando você olha, aí você percebe quanta dificuldade nós temos aí para essa região, certo? Bom, nisso, aproveitando aqui, olha só, tá tudo aqui, tá? Vê lá, tudo aqui para a gente saber como que essas comunidades estão se mantendo. Cara, é muito longe, não tem noção. Casa muito simples, pobre mesmo, mas vivendo com aquilo que tem. Né? Olha lá, bandos e alvarás que foram expedidos pelas autoridades coloniais puniam com açoite, existia um pelourinho, o escravo capturado após a fuga, ou com a marcação em ferro quente. E em caso de reincidência, a amputação de uma das orelhas. Professor Lorismar, isso aconteceu no Vale do Guaporé? Sim, aconteceu. E aí, aluno, preste bem atenção. Quando o escravo, ele fugia, o capitão do mato ia em busca dele. E quando trazia ele de volta, ele ia para o pelourinho. E lá no pelourinho, ele seria açoitado, chicoteado. Viu? O escravo que era capturado, geralmente, eles colocavam uma letra F bem na testa dele. Significa fujão. E já sabe que esses caras dão trabalho, sabe? Pois é. Quando não, mas isso daí é marcado com ferro, do jeito que se marca boi, se marcava o escravo. Esquentava o ferro na brasa e, cara, imagina,
você pegar uma letra F dessa bem na testa. Quando o escravo rescindia, quando eu sabia que ele era problemático mesmo, acabava amputando uma das orelhas. Em alguns casos até matavam. Matavam e pronto. Não, vá, dá trabalho para outro. Viu? Mas eu não podia matar um escravo. Eles não podiam matar, porque era prejuízo. Entendeu? Olha lá, mais alunos pesquisando. Essa aí é a comunidade quilombola de Santo Antônio do Guaporé. O tipo de árvore, o comportamento, a economia, como é que é a política deles, como é que é a administração, quem é o líder, como que é escolhido o líder, quantas pessoas são, do sexo masculino, feminino, educação, tudo que vocês pensarem. Isso aí a gente leva o aluno para pesquisar em loco, né? A devolução dos negros foragidos para os domínios castelhanos foi um problema vivido por todas as autoridades coloniais da capitania de Mato Grosso, que se viam às voltas com delicadas questões diplomáticas. Não é só devolver, não. Tem que saber como que funcionam as coisas. Beleza? Olha aí, mais uma quilombola. Essa criancinha também eu fotografei. Com o mecanismo da resistência, as fugas se completavam com a formação de quilombos, que se configuravam na fase mais concretamente estudada dos processos de resistência ao cativeiro. Aí o único jeito era você resistir todo esse sacrifício, era fugir. Veja a comunidade. Crianças quilombolas. Aqui eu tenho uma professora. Observe o rosto desse daqui. Esse já é descendente de quilombola com boliviano, indígena. A grande maioria são quilombolas, descendente direto. Ó, mais uma boliviana. E aqui os nossos alunos prestigiando esse momento ímpar. É uma coisa incrível, né? Você leva o aluno para poder pesquisar e ele tem esse impacto. Essas crianças já são todos adultos e casados. Já são até pai de família, sabia? Pelo tempo que eu fui lá. São registro da nossa história, lembranças da nossa memória. Garoto. Olha lá. E as comunidades quilombolas que foram oficializadas. Então eu tenho aí Pedras Negras, Pedras Negras, Forte Príncipe da Beira, na época tinha 400 habitantes, Laranjeiras tinha 23 habitantes, Vale do Guaporé, Rolim de Moura, Santo Antônio do Guaporé e o Quilombo de Jesus. Oficializado que, de fato, existem. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilombos. E aí, alunos pesquisando o estilo de vida dos quilombolas. Isso que vocês estão vendo é uma urna funerária. Quando eles morriam, eram enterrados nessas urnas. Quebravam os ossos, eram enterrados. E hoje, quando eles estão limpando o quintal, elas afloram bem para cima. Claro que todos fazendo relatório também. Veja aí, urna funerária rasgando a raiz de uma mangueira. Isso é uma urna. Olha aqui uma outra. Urna funerária com fósseis de humano. Aluno, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, tá certo? Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos com vocês. É rapidinho, não dá nem tempo de ir ao banheiro tomar uma água. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau, tchau.